No Fora Tite, de novo exagerado, eu queria entender uma coisa. Qual é o peso desse clássico no domingo? Domingo a gente tem o Flamengo, espero titular, né? Cientificamente, a nível do mar, todo mundo possa jogar, contra o Botafogo, sem ninguém ali para dizer que tem inteligência artificial no impedimento. Mas parece que é o Tite o mais pressionado nessa história toda. Queria que você me contasse como é que está essa fervura ali na Gávea, principalmente, né? Que tem eleição esse ano. Todo mundo diz que esse é um jogo, né? Mais do que foi da semana passada contra o Palmeiras, que, na minha opinião, é o jogo que a gente espera no Campeonato Brasileiro. A expectativa por esse Flamengo e Botafogo, ela também está, entre aspas, um pouquinho exagerada. Não, acho que não, Marília, porque o que acontece é que a decepção com essa coisa de rodízios, de poupar, com os resultados, com a maneira tosca do Flamengo jogar, dando chutão para frente, está realmente colocando o Tite em xeque. Não acho, repito, que seja a hora de fora Tite. Mas se ele perder o jogo contra o Botafogo, esse movimento vai aumentar. Esse movimento vai aumentar. Inclusive porque ele poupou 8 jogadores da viagem à Bolívia pensando nesse jogo com o Botafogo. Então, se de repente ele for derrotado, vamos assim dizer, a prova de que a política dele de seguir a ditadura dos fisiologistas não está dando certo. Ele não pode perder esse jogo. Decididamente, ele não pode perder esse jogo. E é um jogo em que, eu repito, para mim, neste momento, o Botafogo é favorito. O Botafogo está jogando mais do que o Flamengo. Desde que o Arthur Jorge chegou, o Botafogo tem 3 jogos muito interessantes. O Botafogo tem 2 jogadores que estão fazendo diferença. Um é o Júnior César e o outro é o Luiz Henrique, que o Flamengo chegou a querer, mas o Textor foi quem comprou. E o único desfalque sério do Botafogo é o Tiquinho. É um desfalque, concordo. Mas no último jogo o Eduardo entrou muito bem. O Eduardo entrou fazendo até gol. E já o Flamengo, embora ele tenha 8 jogadores poupados no último jogo, ele tem 2 jogadores que, ao que tudo indica, vão começar no banco. 2 jogadores importantes. Um é o De La Cruz e o outro é o Gerson. Voltando à velha história do feitiço de Áquila, o Tite ou escala o Arrascaeta ou escala o De La Cruz. Isso para mim já está muito claro. O Tite não gosta de ver os 2 juntos. O Tite acha que com os 2 juntos o meio-campo dele fica mais vulnerável, o que é um absurdo completo. Mas a tendência é que jogue quase todo mundo, volta Pedro, volta Varela, volta Pulgar, enfim, volta a turma toda que não viajou, exceção ao Cebolinha, porque o Cebolinha está com uma contusão, é diferente, mas dos que jogaram lá em cima, talvez sejam poupados o De La Cruz e o Gerson. Se eles forem poupados realmente, começarem no banco, a torcida, e se o Flamengo não ganhar, a torcida vai cuspir marimbondo. E com razão. Com razão. Porque a verdade é o seguinte, se dissesse, não, ele está poupando, mas está tendo resultado. O Palmeiras poupou contra o São Lourenço na Libertadores. Na casa do São Lourenço. E foi lá e não perdeu. Garantiu um empate contra o São Lourenço. Então é diferente. O Palmeiras, quando poupa, ainda assim ele consegue os resultados. O Flamengo, poupando ou com titular, não está jogando futebol. Essa é a tristeza. O problema é todo esse. Por exemplo, contra o Bolívar, poderia ter perdido. Não é um absurdo perder em La Paz. Mas da maneira como perdeu, não tendo nem banco para substituir, o Tite não fez as 5 substituições. O Zico comentou outro dia, e ele está coberto de razão. Ele disse, em La Paz, se você puder, você substitui até o goleiro. Porque o negócio lá é brabo. E ele só substituiu 3 jogadores. Deixou 2 substituições no banco. Então, o Tite está atravessando um momento realmente ruim. Depois no Campeonato Carioca de sonhos, mas é o Campeonato Carioca. É bom que se lembre isso sempre. Desde que começou o Brasileiro e a Libertadores, o futebol não flui. Até os resultados no Brasileiro, está em primeiro lugar junto com o Bragantino. Bragantino. É um pouco irrisório, porque não jogou nada, não jogou pedrinhas contra o Atlético Goianiense, com o time completo. Contra o Atlético Goianiense, ele foi com o time completo. Depois, já contra o São Paulo, já começou a separar o Arrascaeta do De La Cruz. Arrascaeta não joga, De La Cruz joga. Contra o Palmeiras, poupou de novo, poupou o futebol, e acontece isso. O Flamengo está ali com 7 pontos, que não são vantagem nenhuma. Isso aí, em 3, 4 rodadas, o Flamengo, se não jogar bem, isso aí vai por água abaixo. Na Libertadores, insisto, teve um refresco. A vitória do Palestino foi um bom resultado para o Flamengo, muito bom. Porque o adversário pela segunda vaga é o Milionários, não é o Palestino.
Então, o Milionários ficou bem para trás, vai enfrentar o Flamengo no Maracanã. O Flamengo vai se classificar na fase de grupo. Mas se classificar na fase de grupo, como deve ser, aparentemente, caminha para isso. Em segundo lugar, já vai se classificar com um gosto amargo na boca. E já vai poder pegar o Palmeiras, o River, o Fluminense, todos que vão acabar em primeiro. Atlético Então, Mineiro. Quem? Atlético Mineiro, exatamente. E aí você olha e vê assim, o Atlético Mineiro, que não está poupando ninguém. 100% de aproveitamento na Libertadores. Voando. Hulk e Paulinho jogam todos os jogos. O que acontece? A fisiologia deles é diferente? Não. É porque o Milito não é um técnico que obedece cegamente aos fisioterapeutas e aos fisiologistas. Ele ouve, mas a decisão é dele e ele bota para jogar sempre que puder os melhores. Ao contrário do Tite. Casão, ontem um amigo nosso, todos nós em comum, talvez cada um de nós tenha trabalhado com ele em algum lugar. Eu já tinha trabalhado com o João Guilherme, por exemplo, na Fox, muitos anos atrás, e agora a gente trabalha junto na Paramount. Ele falou uma coisa muito interessante, eu vou repetir aqui, porque eu vi que ele colocou nas redes sociais dele. Que o flamenguista, ele estava resignado com o Tite, né? Porque o que a gente gosta mais, o maior afrodisíaco do futebol é o resultado. E que no primeiro resultado ruim, começa a voltar aquela... não é uma rejeição, mas aquela incompatibilidade de gênio, sabe? De um relacionamento que começou com um técnico que gosta de uma coisa. De fato, o Tite é um técnico pragmático. Ele nunca vai ser um técnico que aprecia amassar o adversário, né? E a lembrança semanal de que o Jorge Jesus ganhou mais uma. E só vai resolver essa situação quando o Jorge Jesus, em algum momento, voltar para o Flamengo para não mostrar que também poderia ter perdido, ou também não é tudo isso. Você acha que tem isso, Casão, no futebol? Incompatibilidade de gênios? E que a gente não consegue ver o trabalho do Tite melhor no Flamengo porque é a camisa do Flamengo? Fosse outra camisa, a gente estava achando bom? Não, eu acho que o Inter, o Corinthians, outro time mais pragmático, sabe? Então, no caso do Tite com o Flamengo, é incompatibilidade de cultura futebolística. Essa é a incompatibilidade. Isso que eu quero dizer. A cultura futebolística do Tite não é de encantar. Bom, um treinador que tem Arrascaeta e De La Cruz no mesmo elenco e não coloca os dois, desculpa, não gosta de jogo bonito. Não gosta de técnica. Não gosta de envolver o adversário. Prefere ficar resistindo ao adversário e ganhar, fazer um contra-ataque, fazer alguma coisinha. O Flamengo não é time para jogar de contra-ataque. O Flamengo é um time para comandar o jogo, para criar jogadas, para envolver o adversário, né? E vencer com um belo futebol. O Flamengo tem no seu DNA isso, tem na sua cultura isso e tem um time para isso, né? Eu acho que a maior incompatibilidade está sendo essa. Sabe, beleza. Campeonato Carioca não dá para levar em consideração, como a maioria dos campeonatos estaduais também não dá, mas assim, a torcida estava esperando, foi campeão, beleza, a torcida estava esperando assim, pô, nós temos um grande time, né? Em 19, um time parecido, ou talvez um pouco inferior, um pouco melhor, encantou todo mundo com o Jorge Jesus, né? Lá atrás, em 81, com um timaço, encantou, e o Flamengo encantou em diversas gerações aí, o futebol, porque é o estilo do Flamengo. Aí você pega um time como esse e não consegue sair do lugar, sabe? E o time não cria nada, o time não desenvolve, e o treinador tem dúvida, ou decidiu, já que nem o Renato falou, eu coloco esse ou aquele, gente. Cara, o Tite na seleção de 82, ou ia jogar o Sócrates ou ia jogar o Zico. Aí, se o Tite fosse treinador da seleção de 82, ao invés do Tele, ele ia decidir entre o Zico e o Sócrates, porque só ia jogar um dos dois. E entre Falcão então, e Cerezo. E entre Falcão e Cerezo também só ia jogar um. Entre Falcão e Cerezo também só ia jogar um. Então, entre Falcão e Cerezo um, entre Zico e Sócrates outro. Também só ia jogar um. Então é a visão do Tite. E isso vai incomodar. E isso não vai pegar. E essa questão que o Renato está batendo também, eu concordo plenamente, porque eu já sou contra isso há muito tempo. Cara, ficar ouvindo tudo que o fisiologista fala, você tirar 7, 8 jogadores que o fisiologista falou que os caras estão cansados ou não estão cansados, ou pode ou não pode. Gente, pô, peraí. O treinador tá ali. O treinador é que sabe as necessidades dele. Chega o fisiologista para mim e fala assim, ó,
tenho 7 jogadores aí que eu acho que não dá para jogar. Beleza, eu vou tirar 3, mas vou usar 4, cara. Eu vou usar 4, porque eu preciso fazer resultado, eu preciso fazer meu time jogar, sabe? E na minha opinião, hoje em dia, é que é uma questão que o Tite detesta. Por isso que eu vou falar, porque ele detesta. Para mim, o psicólogo hoje, ter um psicólogo na comissão técnica é mais importante. Ouvir o psicólogo é mais importante do que ouvir o fisiologista. Sabe? Porque o maior problema que os jogadores têm hoje em dia, que não é só jogadores, é o mal do mundo hoje. O maior problema do mundo hoje é a saúde mental. A saúde mental fica abalada por qualquer coisa, porque tem redes sociais, tem gente te atacando, todo mundo sabe o que você faz, você tem que se esconder. Jogador de futebol não pode ir no cinema, não pode ir no teatro, não pode ir ver um show. Se o time tá perdendo, atacam a mulher, atacam os filhos. Meu, ninguém consegue viver desse jeito. E não é o fisiologista que vai resolver isso na cabeça do jogador, ou da pessoa, de qualquer pessoa. Não é. Então, mas o Tite, na Copa foi a de 18, eu acho. Foi a de 18. Eu estava na coletiva dele antes de começar a Copa. Alguém perguntou, não me lembro quem, se na comissão técnica ia ter psicólogo. Ele respondeu o seguinte: não. A minha comissão técnica é preparada para resolver qualquer tipo de problema. Nós trabalhamos com a cabeça do jogador. Foi isso que ele falou. Em 18. Maravilhosa. Né? Patrícia Lopes fez essa pergunta. Eu estava nessa coletiva. Ah, você estava também? Foi a Patrícia, né? Então, ele não foi isso que ele respondeu, Marília? Foi exatamente isso que ele respondeu. E como você vai discutir com um cara desse que acha que quem pode te ajudar mais é o fisiologista e não o psicólogo? São os dois, certo? Não estou descartando um nem outro. São os dois. Mas no momento de hoje no mundo, eu acho que o psicólogo ganhou uma importância muito grande. Tanto que o Palmeiras tem uma psicóloga, acho que ela chama Gisele, eu não lembro o sobrenome dela, mas eu acho que é Gisele alguma coisa. Eu não lembro o sobrenome dela, mas eu fui lá no CT, quando eu conversei com a Leila, me apresentaram todos os lugares, eu vi ali a psicologia, eu me interessei. Eu falei, meu, vocês tem uma psicóloga que trabalha aqui todo dia, ela está aqui, conversa com os jogadores, conversa com todo mundo, tá. Ok. Olha o time do Palmeiras como se comporta mentalmente dentro de um jogo. É claro que tem o lance do Abel. O Abel é o lance da motivação, de colocar comprometimento, gás, né, foco. Mas quem trata da saúde mental dos jogadores é a psicóloga, né? É a psicóloga. Todo mundo tem problema. Cara, todo mundo tem problema. Todo mundo precisa fazer terapia. Oi. Casão, eu concordo muito com você, acho que é muito subestimado e muito subjugado o trabalho psicológico no futebol brasileiro, há ainda muito preconceito em relação à preparação psicológica, não estou dizendo nem as doenças mentais, mas a preparação psicológica como se isso fosse mimimi. No caso do Tite, a minha crítica em relação aos fisiologistas não é nem exatamente ele ouvir a ciência, ele usar como desculpa, porque se ele ouvisse totalmente a ciência, eu falei ontem aqui, contei o último time do Tite na altitude, que foi a seleção brasileira, foi time total, foi time completo, e ele fez as 5 substituições. Imagino que se ele tivesse ouvido o fisiologista e sobre preparação física, ele não tinha morrido com 2 substituições. Então, o fisiologista serve para endossar a escalação dele, mas não serve para justificar porque que ele troca ou não troca esse ou aquele. Então, eu acho que ele usa como muleta. Essa é a minha crítica. Então, o lance do psicólogo é assim, não é só a saúde mental que eu quero dizer, é o seguinte: vamos supor que você fosse uma jogadora de futebol, tá? Esta semana, você levou um filho para tomar pontos no pronto-socorro e hoje o seu marido teve que levar um outro filho para levar pontos no pronto-socorro. Obviamente, você está preocupada. Chateada, preocupada, desgastada mentalmente por causa dessa situação da semana. Se você fosse uma jogadora de futebol, você iria para o CT treinar e você procuraria a psicóloga para conversar com a psicóloga sobre essa situação da semana. Ela ia te dar respostas, ela ia te aliviar. É assim que trabalha um psicólogo. Não é só quando você está com depressão ou com uma crise existencial mortal. Não. Coisas que te atrapalham na semana, que você perde o foco, né? Você perde o foco do seu trabalho porque você está preocupado com aquilo que está acontecendo. É esse o trabalho de um psicólogo dentro do futebol. O jogador constantemente esse tipo de problema porque fica muito longe da família, fica preocupado com o filho, com a mulher, qualquer coisa, em fase ruim, então, fica preocupado com redes sociais e precisa mesmo, cara. É tão importante quanto o fisiologista. Em alguns momentos, muito mais. Tá aí o Fluminense que não nos deixa mentir, né? O Fluminense
que além de não estar conseguindo manter um bom momento do ano passado, porque a gente sabe que ter um time vencedor também não é fácil, né? E por isso a gente louva tanto o trabalho do Abel, que é você manter o time motivado. A gente está vendo o Fluminense com desfalques importantes por conta de uma questão de comportamento, né? De gente que não soube se adaptar, jogadores, inclusive, né, mais jovens e que já têm, né, um histórico mais atribulado, que precisam de ajuda para poder, né, sustentar um estilo de vida que não é normal, né? A vida de um jogador de futebol não é normal. Então, se a gente precisa de ajuda, precisa de terapia, né, com certeza eles precisam também. E aí, só para complementar a questão do Tite, eu entendo como você pode ter 7 jogadores fora de combate. Assim, alguma coisa está errada num clube com a estrutura que o Flamengo tem, você não ter os seus jogadores à disposição nesse volume. E aí, a escolha que me parece errada e vem, né, gerando essas críticas ao Tite é isso, porque ele jogou com o time titular na segunda partida da final do Carioca, jogou contra o Atlético Goianiense e quase perdeu o jogo, né? O Atlético Goianiense perdeu um pênalti, depois do Flamengo ter um pênalti a seu favor bem no finalzinho. Então, assim, os momentos, ainda que ele fizesse essa escolha e fosse poupar, eu não entendo os momentos em que ele poupa, né? E concordo com vocês, acho um crime contra o futebol ele não colocar a Dela Cruz e a Arrascaeta para jogarem juntos, porque assim, a gente não tem oportunidade de ver isso em nenhum outro lugar, né? O Palmeiras tem o Endrick, alguns outros, né? A gente está vendo Paulinho e Hulk no Atlético, e agora o Scarpa e o Arana muito bem também, mas assim, esse nível técnico que a Arrascaeta e Dela Cruz podem propiciar, só o Flamengo tem, e o Tite está roubando todos nós dessa oportunidade de ver os dois jogarem juntos. Então eu imagino, se a gente que gosta de futebol se frustra, imagina o torcedor e a torcedora do Flamengo, que além de tudo, vê o time jogando um futebol muito abaixo do que poderia, por algumas escolhas que são do Tite, e vou te devolver a bola, Marília, concordando 100% com você, em relação a isso como desculpa. O Tite é um cara muito experiente, e com, né, assim, uma personalidade grande e um baita prestígio, para ficar se ancorando nessas coisas. Ele tem que assumir para si as decisões que ele toma, né? E não se apoiar em outras pessoas. Ele tem tamanho suficiente para isso. E o que eu ia falar na abertura e não falei, Marília, preciso te parar por ontem, né? A notícia que você deu em relação ao Corinthians, do interesse no CEO do Atlético Paranense, no Alexandre Leitão, uma das pessoas mais bem informadas do futebol brasileiro, trazendo informações que ninguém tem. Fiquei assistindo ontem. Parabéns, é sempre um prazer estar aqui com você, que não só comanda o programa maravilhosamente, como consegue informações que outras pessoas não sabem nem onde buscar. Muito obrigada. Não, uma vez repórter, sempre repórter. Entramos nessa porque a gente gosta de fuçar. Antes de mudar de assunto, eu vou colocar os campinhos científicos de Botafogo e Flamengo, só para a gente votar no pique. Porque o Renato falou que o Botafogo é favorito, não posso aceitar isso. Coloca aí os campinhos, Thiago, para mim, que eu vou ler, e a gente vai só falar quem é favorito para o domingo. Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Pedro. Esse é um possível Flamengo no 4-3-3. Ou no 4-1-4-1, às vezes só com o Pulgar de primeiro volante. Fala, Renato. Onde está De La Cruz e Gerson aí, pode botar Alan. Alan. Então, possivelmente Alan com porque o Gerson e o De La Cruz jogaram na Bolívia. Então, na cabeça fisiológica do Tite, nenhum dos dois pode começar jogando. É só passar um protetor solar, porque o jogo vai ser às 11 da manhã, que resolve o problema fisiológico. Vamos ver o Botafogo. E a previsão é de 35 graus. 35 Não, graus. Aliás, gente, é preciso falar, você pega um time que jogou na Bolívia, em La Paz, e o próximo jogo que você dá de presente para ele é um clássico às 11 horas da manhã no Rio de Janeiro, é outro crime contra o futebol, porque não tem como esses jogadores atuarem no máximo do seu potencial nessas condições. Mas 80% desse time aí não jogou, Alice. 80% desse time aí não jogou. Não foi. Por escolha do Tite, né? Mas, por exemplo, o Botafogo o Botafogo não jogou na altitude,
Mas jogou ontem, né? O Botafogo jogou, não, quarta ou quinta-feira, agora já estou perdida. Mas quarta. Quarta no Rio. Quarta. Às 7 horas da noite, jogou mais cedo, mas de qualquer forma, 11 da manhã. Sem poupar, o Arthur Jorge vai engata a quarta marcha e deve ter o Eduardo no lugar do Tiquinho, que foi a substituição que precisou ser feita durante o jogo, porque o Tiquinho se machucou com John, Damian Soares, Lucas Alter, Bastos e Hugo, apesar do senador da República não gostar dessa zaga. Marlon Freitas, Gregory Savarino, Luiz Henrique de um lado, Júnior Santos do outro e Eduardo.